rotina. Nossa Senhora, que ele passou comigo. Quase que eu sinto. Então, a gente está aqui para falar desse livro aqui, que é a Práticas do Serviço Social na Atenção à Pessoa Idosa. É o lançamento da Tcheme Revinte. E eu falo com a Maria Angélica Sanches e a Ana Kelly Lourenço. Ana Kelly Lourenço. Duas das autoras do livro, né? Para começar, eu gostaria de saber de vocês como foi toda a organização desse livro. Foram vários textos, como foi que vocês pegaram esses textos, colocaram em ordem? Nós começamos a fazer... A história desse livro, ela veio de um curso de serviço social, onde eu olhei assim, achei que a gente poderia escrever um livro, porque a produção do serviço social ainda é muito escassa e a gente tem muitas assistentes sociais que trabalham na área do envelhecimento. E a ideia era pegar todas essas pessoas que deram aula para escrever, mas aí foi trocando, saindo, algumas pessoas não abraçaram a ideia, outras não podiam, não era o momento. Então nós fomos atrás de outras pessoas que quisessem, né? A Ana foi uma aluna nossa na universidade, foi estagiária lá do serviço. E eu sempre falava com ela, vamos escrever alguma coisa, né? Era um projeto antigo de escrever um livro de serviço social. E aí surgiu daí. Então foram 7 autoras, nós trabalhamos com 7 textos variados, né? Começamos contextualizando o processo do envelhecimento, falando das políticas, da questão social. Depois falamos um pouco sobre o serviço social na área jurídica, o serviço social na ILPI, serviço social na área de saúde, projeto social que é realizado na Prefeitura do Rio de Janeiro, e assim fomos reunindo esses textos e saiu esse projeto do livro, né, que a Revinter nos acolheu, foi extremamente parceira aí com o nosso trabalho. Acho que a gente trabalhou, foi um trabalho muito bacana. Assim, quero agradecer aqui, aproveitar para agradecer esse momento. Assim, a gente conseguiu trabalhar numa parceria, num tempo excelente, e assim surgiu essa ideia. Agora, Ana Kelly, você foi aluna de algumas das professoras que estavam ali presentes, né? Eu percebi que você ficou emocionada quando começaram os agradecimentos. Eu queria saber como foi para você ser aluna e de repente agora se ver como autora. Como é que foi essa passagem para você? Foi um presente muito grande, né? A gente tinha esse sonho desde a época que a Angélica foi minha supervisora de estágio, na verdade, e a gente tinha esse sonho de escrever juntas, né? E começamos a fazer isso ainda durante o meu período de graduação e agora está concretizado no livro, né? Porque a gente tem pouquíssima produção em relação à questão social do envelhecimento dentro do serviço social, né? É uma prática, a gente tem, como a Angélica colocou, muitos assistentes sociais que se debruçam sobre o tema, mas a gente tem pouquíssima produção teórica. E a questão social do envelhecimento é uma das faces da questão social, que é o objeto de trabalho do assistente social, e sobre ela incidem múltiplas determinações. A gente espera, né, ter podido contribuir de alguma forma para a prática dos assistentes sociais no dia a dia, com o desvelamento dessa questão social da realidade do envelhecimento na nossa sociedade hoje. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a problemática do livro, porque visivelmente havia uma demanda sobre esse assunto e que vocês queriam suprir, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o tema, porque realmente é um tema que muita gente simplesmente não presta atenção, não há um debate aprofundado sobre o assunto. Então, como é que vocês veem essa problemática desse tema? O tema em si, envelhecimento, é algo que a gente precisa ampliar a discussão, né? O país está envelhecendo há muitos anos e parece que o país começou a envelhecer ontem. Então, existe um apelo muito grande para que a gente traga os nossos gestores para poder investir mais nesse processo de envelhecimento. Nós trazemos no livro um capítulo falando sobre a trajetória das políticas para idosos, as políticas públicas. São políticas muito bem formuladas, muito bem desenhadas, mas que não são colocadas, não são viabilizadas.
E a gente pretende com isso, né, chamar a atenção do quanto que a gente tem de material interessante na área do envelhecimento, que tem muita gente que não conhece, tem até profissionais que não conhecem toda essa legislação que é voltada para a população idosa. Então a gente gostaria com isso até de instrumentalizar um pouco mais esse grupo, essa categoria profissional, para esse entendimento do que é o trabalho do assistente social, o que é levar, né, viabilizar essas políticas que estão postas e não estão viabilizadas. A sensibilização dos gestores, né, é o objetivo desse capítulo também, né, não só de instrumentalizar os assistentes sociais com conhecimento sobre as políticas sociais voltadas para o envelhecimento, mas que a gente tenha a sensibilização dos gestores, porque nós temos, como a Angélica falou, né, a letra morta da lei. Nós temos a política linda, desenhada, construída, a custo de muita luta social, mas efetivamente ela não é posta em prática. E agora, teve algum momento de dificuldade, talvez até para pegar esses textos, vocês precisaram, enfim, fomentar um pouco essa produção? Foi uma coisa mais de juntar todo mundo, todo mundo já tinha alguma coisa, enfim? Na verdade, o próprio capítulo das políticas foi o TCC da Ana Kelly, na época que ela era aluna, e que assim, ficou um trabalho muito bem feito, e a gente pensou já nessa época de publicar esse capítulo, mas esse envolvimento com a prática, com o dia a dia, a gente nunca parava para fazer isso. Na verdade, cada um de nós, né, tem um pouco dessa prática. O meu, por exemplo, o último capítulo que é de avaliação social. Então, esse capítulo é um capítulo que eu descrevo muito qual é a prática, o dia a dia do assistente social dentro de uma instituição geriátrica. Então, quais são os instrumentos que esse assistente social utiliza, como é que é realizada a entrevista, que pontos, que aspectos são interessantes de serem observados. Então, assim, é sempre um pouco, mas com certeza, é claro que o livro teve todo um embasamento teórico que pudesse subsidiar a construção até chegar esse material, nessa coletânea de textos. E aí nós pensamos em pessoas que passam mesmo, né? A Andréia tinha sido também uma pessoa que deu aula no curso, a Sandra Rabelo. E eu falei, vamos pegar essas aulas que já foram dadas e vamos transformar isso num texto. E aí vamos colocar isso no papel. E foi construindo, o trabalho foi sendo construído, foi voltando, né? Temos que botar isso com uma cara de livro. Então foram muitas idas e vindas até que, sim, saiu um material que no final a gente falou assim, olha, eu acho que esse material agora tá bom. Eu julgo que é um material que precisa ser ampliado, né? Depois que o livro sai, o que foi muito interessante agora, né? Depois que eu falei, quem tiver texto, muitas pessoas chegaram ali para mim e falaram, poxa, olha, eu tenho um material, eu gostaria muito de discutir sobre isso, de escrever sobre isso. Falei, vamos embora, escreve o texto, manda, para que a gente possa ir acabar com essa tiragem desse livro e já pensar numa segunda edição revisada, ampliada. Claro, eu sou suspeita, né, como organizadora e autora de alguns capítulos, mas eu penso que esse material vai ser útil, bem útil para quem, não só quem é da área de serviço social, né, os profissionais, mas alunos de serviço social, mas outros profissionais. Como eu falei ali na palestra, o serviço social, o trabalho com idoso é um trabalho que requer uma equipe multidisciplinar. E a gente sempre aprende muito com as outras categorias, e as outras categorias também aprendem muito com o serviço social. E é bem interessante, assim, não só para a nossa área, mas para outras áreas profissionais também. Até porque o envelhecimento, né, social, ele está em todas as áreas, né? Hoje eu não estou mais na saúde do idoso, eu trabalho na assistência social. E o idoso é parte do serviço social, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que eu coordeno no município de Queimados. Tem uma faixa etária de grupos só para idosos, né? E, assim, todas as questões, todas as demandas estão lá incutidas também. Então a gente pode ampliar esse debate para as outras áreas, falar da assistência também, falar da violência contra idoso. Eu posso chamar outras autoras para falar um pouquinho dos seus capítulos, claro. Então, espera aí um momentinho. Andréia,
algumas outras autoras aqui do livro. Um pouquinho do capítulo de vocês. Vamos fazer uma... Pode começar se apresentando. Vem pra cá, assim. Bom, meu nome é Sandra Rabelo, assistente social, coordenadora de projeto de extensão da UNAT UERJ. A minha responsabilidade nessa obra foi tratar da questão da institucionalização de idosos como um espaço de reclusão ainda. Mesmo que com as políticas públicas em andamento no Brasil, a gente não tem um debate profundo sobre a institucionalização de idosos. Então, eu julguei importante a gente trazer, dar visibilidade a esse tema para que a gente aprofunde não só políticas, como um novo olhar para as instituições. Foi isso. Obrigada. Sandra Polo. É outra Sandra. Vamos trocar de lugar. Pode começar se apresentando. Bom, eu sou Sandra Polo, trabalho na Subsecretaria de Políticas para o Idoso, que é ligada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura do município do Rio. E a gente trabalha com vários projetos, né, que trabalham tanto na lógica da prevenção, da promoção, quanto também para idosos em alta vulnerabilidade. E quando a gente escreve um dos capítulos, ele tem a ver com a questão de idosos que vivem, né, situações de alta vulnerabilidade, que eram familiares ou responsáveis que procuravam a subsecretaria, que na época era uma secretaria, com o intuito de institucionalizar os idosos. E a gente começou a observar que se essas pessoas tivessem um suporte financeiro, social, que a gente evitaria a institucionalização. Então foi criado esse projeto que se chama Projeto Idoso em Família, que é um projeto, uma política, né, para evitar exatamente a institucionalização. Então é um projeto que deu certo e hoje ele tem nem seria mais projeto, né, já seria um serviço. Ele foi criado em 2006, tem mais de 10 anos. E a gente atende atualmente 208 idosos nesse projeto. Então, a gente entende que é necessário, a gente sabe que a institucionalização ela é a última alternativa, a gente sabe que tem situações que realmente ela é a alternativa, por conta de situação de violação, por conta de situação de toda uma contextualização, familiar, conjuntural, estrutural, que leva com que os familiares, ou se essa família já não tem, né, mais um vínculo, que essa família necessite mesmo, mas a gente compreende da necessidade de se criar ou ampliar em políticas para esse segmento, porque a questão do envelhecimento ele já está imposto há mais de 6 décadas e é necessário que a gente, os formuladores de políticas, né, tenham um comprometimento para que a gente realmente não fique trabalhando, que a gente às vezes brinca que a gente trabalha muito com a amostra grátis, né, que a gente trabalha com pequenos capacidades para atendimento. Então é necessário que a gente tenha, né, uma ampliação do que está preconizado em portaria, em legislação. A gente tem mais de 20 anos que a legislação para idosos está aí, é uma legislação que é avançada, mas que ela acaba ficando muitas vezes não funcionando, né, muito por conta, às vezes, de situações que estão aí colocadas. Então, é importante esse comprometimento mesmo, né, do poder público e de toda a sociedade nesse envolvimento aí para que o idoso realmente tenha seus direitos garantidos. Andréia, falar um pouquinho. Andréia é da área jurídica. Fala um pouquinho de onde você é e do seu capítulo. Bom, eu sou Andréia Pequeno, sou assistente social desde 2001, que trabalho no Judiciário Estadual aqui do Rio de Janeiro. E o texto que eu trouxe, né, para compor o livro traz um pouco da minha vivência no Judiciário, da minha experiência, daquilo que eu fui observando ao longo desses anos, né? O Judiciário do Rio ainda não criou uma vara especializada para o atendimento da situação da pessoa idosa. Essa matéria hoje ainda está dentro da vara da infância e da juventude, a qual foi acoplada, né, a matéria do idoso. E hoje a população idosa vivencia várias situações que passam pelo judiciário, desde as questões de abandono, de violência, até a questão da interdição e de curatela. Então a ideia do texto foi problematizar um pouco, né, como é que os serviços se organizaram ou têm se organizado ou não
para atender a demanda do envelhecimento populacional e trazer um pouquinho desse recorte do que tem aparecido sobre a pessoa idosa dentro do judiciário. Agora, nós falamos bastante assim, sobre essa problemática. Eu gostaria que, e como nós também já conversamos, essa parece ser uma problemática que fica muito invisível na nossa sociedade. Eu queria que vocês puderem citar alguns números, até para contextualizar quem não, como eu, não acompanha tanto assim essa discussão, para saber o tamanho da importância que é essa discussão ser colocada em pauta. Para você ter uma ideia, em 2025, que é daqui a 7 anos, o Brasil vai ser o 6º país do mundo em população idosa. Então, nós estamos assim acompanhando o crescimento da população que está envelhecendo. Estamos envelhecendo igual aos países ricos, né? Nós temos um grande problema. Os outros países enriqueceram antes de envelhecer e o Brasil, infelizmente, apesar de toda a sinalização que isso ia acontecer, né? Desde a década de 50, já havia essa sinalização que o país estava envelhecendo. Não se avançou muito, então nós somos um país que envelhecemos antes de acumular riquezas. Isso traz um problema muito grande. Hoje nós temos uma população bastante empobrecida, uma população que envelhece bastante empobrecida, e temos um outro fenômeno, que é um fenômeno bastante importante, que é uma nova figura que surge, que é o idoso chefe de família. Então, dentre a população idosa, cerca de 24% são idosos que assumem a renda de toda a sua família. Então, isso é uma questão séria. Famílias que vivem de todo o tempo que essa pessoa trabalhou, do que ela acumulou, é uma questão séria. Se a gente também chama atenção, a gente fala sobre isso, né, no livro, desse número, desse crescimento vertiginoso da população. Não é que a população, como hoje disse a Ana Amélia, né, na palestra que ela deu, não é que a população esteja envelhecendo, é que a população está vivendo mais, e por isso a gente começa a perceber que tem uma população envelhecida. Mas são números expressivos, e a gente precisa realmente trabalhar para que em todas as áreas a gente consiga prestar um bom atendimento. Uhum. Falando sobre essas áreas, esse livro não é apenas para o serviço social, ele pode servir para muitas outras áreas. Eu gostaria que vocês explicassem para quais áreas, por exemplo, essas outras áreas, além do serviço social, esse livro pode ser muito útil. Para começar, assim, falando um pouquinho do serviço social, tem uma área ampla, não é? Porque ele fala do serviço social na área jurídica, na área de saúde, na área social, no trabalho, na assistência, nas instituições de longa permanência. Então, para o próprio serviço social, ele é abrangente, porque ele fala um pouco de cada área. Agora, como eu falei antes, né, o trabalho com o idoso, ele é um trabalho que, quanto mais a gente utilizar a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, melhor ele será. Então, com certeza, é um livro que pode ser um conteúdo que pode ser muito bem-vindo para os psicólogos, para os enfermeiros, fonoaudiólogos. Na verdade, até quem fez o prefácio do nosso livro foi uma fonoaudióloga, não uma assistente social. Porque o que a gente costuma dizer é o seguinte: quando a gente trabalha na área do envelhecimento, a gente fica com aquele olhar, a gente amplia o nosso olhar, né? Esse olhar gerontológico que faz com que a gente entenda que todas as áreas são importantes. Então, é um conteúdo que, com certeza, ele vai ser muito bem-vindo para outras áreas, outras categorias profissionais que se interessem pela atenção ao idoso. Andréia, quer complementar? As pessoas tendem a pensar, é um livro
escrito por assistentes sociais, então é só para assistentes sociais. Não é bem isso, né? Porque assim, o tema da curatela, que me é mais afeto, ele é um tema que vai dialogar com o campo do direito, com o campo da medicina, que também avalia capacidade e independência, né? A questão da saúde também dialoga com o campo dos benefícios previdenciários. Então eu acho que qualquer área, né, que tenha envolvimento e compromisso com a questão do envelhecimento da população idosa pode se beneficiar com a leitura e com o conhecimento que está expresso nesse livro. Agora, você chegou a falar rapidamente sobre essa questão dos idosos serem os, entre aspas, chefes de família. Por que isso ocorreu? Há uma explicação para que isso tenha acontecido? Isso é um fenômeno mais recente? Qual? Isso é um fenômeno que vem acontecendo há alguns anos, né? Tem até uma brincadeira aí que a gente fala que existe a geração nem. É a geração que nem estuda e nem trabalha. Então é aquela geração que sai de casa mais tarde. Ela vive do sustento dos pais. A gente tem um contingente expressivo. Tem também aquele outro grupo que se separa e volta para a casa dos pais. Então, se são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, uma filha, por exemplo, que se separa e não trabalhava, nunca trabalhou, volta para a casa dos pais, vive do sustento. Tem toda essa questão da empregabilidade também, né? Que são pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho e vivem da aposentadoria do idoso. Então, isso chama atenção para que se tenha esse número expressivo, né? Cerca de 24%, é um número bastante expressivo para uma população que tem essa renda e sustenta a sua família. Agora, para finalizar, eu acho que, né, até porque a luz já está acabando, eu gostaria que você desse o último recado a respeito do livro mesmo. Esse livro, claro, vou falar, eu sou suspeita, mas eu acho que vale a pena, e principalmente porque a produção do serviço social é escassa, né? Eu tenho conhecimento de um livro do serviço social na área de gerontologia no Brasil. É um livro que da região Nordeste, se não me engano, a autora. E a gente fez algo voltado para a nossa área, assim, para atender, embora ele tenha um enfoque multidisciplinar e em gerontologia tudo é muito bem-vindo para quem é da área, de ler coisas de qualquer área profissional é muito bem-vindo, mas a gente pensou também na nossa categoria profissional, porque existem vários livros de nutrição gerontológica, de fonoaudiologia gerontológica, da fisioterapia. Agora, do serviço social é uma produção quase que inexistente. Então a ideia surgiu assim, para que a gente atendesse também esse público que hoje está na graduação, né, para poder entender também onde que a gente atua, onde é que a gente pode atuar na área do envelhecimento, tá? Então, entendo, sim, acho que vale a pena, se as pessoas quiserem buscar o livro, conhecer, acho que vale a pena esse conteúdo. Então, a prática do serviço social na atenção à pessoa idosa, da organização da Maria Angélica Sanches e várias autoras, importante destacar, todas autoras. Vale a pena ter o seu aí, caso você se interessar pela área, esse é o livro. Bom? Obrigada. Obrigada. E pronto, acabou, hein?